Graças a Deus. Abra comigo em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Davi conhecia o seu Deus, é o título dessa minha série. Quantos amam a Deus aí, digam amém. Quantos amam conhecer mais a Deus, diga glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. E aqui Davi já estava passando dessa para melhor. E ele chama o seu filho Salomão e fala: Salomão, deixa eu te dar uma dica. O melhor presente que eu posso te dar, além de tudo que eu já te dei, deixei um reino estabelecido para você, mas aqui vai a minha dica para você. E Davi diz para o seu filho Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o. Essa palavra servir também pode ser traduzida como adorar a Deus, e adore-o de coração íntegro e alma voluntária. Na King James atualizada diz: de coração íntegro e com a disposição da tua alma. Eu creio que só de você vir aqui nesse domingo de noite, enfrentar o que você teve de enfrentar para chegar aqui, o trânsito e o caos do Rio de Janeiro, eu creio que há uma disposição dentro de você de conhecer mais esse Deus maravilhoso que a gente serve, é ou não é? A gente busca, a gente deseja, a gente quer mais de Deus, e Deus vai se mostrando e Deus vai se revelando cada vez mais para mim, para você, porque antes de você querer conhecer a Deus, Deus quer ser conhecido de você. Você entende que o primeiro a ganhar com essa história é Deus quem quer ser conhecido por você. A Bíblia diz que Ele busca adoradores. É Deus quem está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas existe algo dentro de nós que é a nossa alma, que Davi fala: dispõe a tua alma, treina a tua alma, Salomão, para conhecer a Deus, para buscar a Deus. E a palavra conhecer em hebraico é a palavra yadé. Yadé significa perceber, ver. Significa conhecer por experiência ou conhecer bem. Ser conhecido de. Yadé fala de comunhão. Quando Davi estava falando conhece bem, Davi estava falando para Salomão: tem comunhão com Deus. É a essência do cristianismo, gente. A essência do cristianismo é uma vida de Deus que está dentro de você, que transforma a sua vida para que você tenha comunhão com Deus. Quando você olha para Adão, lá no início de Gênesis, você vê um ser humano que tem comunhão com Deus todos os dias. Diga, todos os dias. A Bíblia diz que Deus buscava, mais do que você... Olha só, deixa eu te ensinar uma coisa. Mais do que você possa buscar a Deus, Deus busca por você. Mais do que o desejo que você tem por Deus, Deus tem um desejo ainda maior por você. Por isso que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós, porque Deus ama a mim e a você. Catuca o teu irmão devagarzinho na costela dele e fala: Deus te ama mais do que você possa o amar. Deus te ama mais do que você consiga amar a Ele. Essa é a graça de Deus, gente. O pastor Hélio, ele uma certa vez ele usou uma frase que eu anotei, e ele diz assim: comunhão gera conhecimento que gera confiança. Comunhão gera conhecimento que gera confiança. E comunhão, o que é comunhão? Comunhão é participação em comum. O que Deus quer com você que é nova criatura? Comunhão. E o que é comunhão? Participação em comum. Isso quer dizer que você participa e Deus participa. Você participa e Deus participa. Olha aí, você participa e Ele participa. É comunhão, é participação em comum. Nós falamos da última vez também que o conhecimento leva a uma adoração de coração e paixão. Fala do espírito e da alma que desejam por mais de Deus. Mas eu quero falar com você hoje, o título da minha mensagem de hoje
Davi adorava um Deus vivo, presente e próximo. Davi adorava a um Deus vivo, presente e próximo. Abra aí comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro ponto, Davi conhecia e adorava a um Deus vivo. 1 Samuel, capítulo 17. Davi conhecia e adorava a um Deus vivo. 1 Samuel capítulo 17, verso 26. E você conhece essa história é a famosa história de Davi e Golias. Mas a maneira como Davi se porta diante de Golias é que é o interessante. Davi, em 1 Samuel capítulo 17, verso 26, diz assim, olha só: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para o quê? Para afrontar os exércitos do quê? Do Deus vivo. Davi, quando ele trata de Deus, ele sabe muito bem, por causa da sua experiência, que Deus é um Deus vivo. Que Deus não é uma coisa, uma força, uma fumaça. Deus é uma pessoa e Ele está bem vivo. Diga, o meu Deus está vivo. E porque Ele está vivo, gente, Ele olha para você, Ele olha para a tua situação, Ele olha para a tua crise, Ele olha para a tua felicidade, Ele tem a solução para você. Aliás, Ele é a solução para você, porque Ele está vivo. A gente antigamente cantava: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu... Que? Você acredita nisso? O teu Deus é vivo. Se você acredita que o teu Deus é vivo, agora imagina que Ele ouviu essa tua adoração agora de primeira mão. Se o teu Deus é vivo, agora imagina Elias diante dos profetas de Baal. Enquanto os profetas de Baal faziam as suas mandingas, tudo que eles tinham que fazer para chamar a atenção de alguma coisa, ele falou: não, calma, vai chegar a minha hora. Quando chegar a minha hora, vocês vão ver. Porque Elias conhecia um Deus vivo, um Deus que responde com fogo, um Deus que consome a oferta, um Deus que não fica para trás, não chega nem cedo, nem tarde demais. É um Deus que chega no momento exato, porque Ele é vivo. E porque Ele é vivo, eu posso ter esperança. Davi entendia isso. Quem é você, filisteu, incircunciso, que afronta os exércitos do Deus vivo? E é assim que você se levanta diante das situações. Quem é você, crise financeira, para se levantar contra o exército, um filho do Deus vivo? Você não está vendo que o meu Deus vive e habita dentro de mim? O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Quantos aí sabem que o Espírito Santo é Deus? Ele está vivinho aí dentro de você, com todo o seu poder, com toda a sua habilidade, com toda a sua sabedoria. Ele está vivo dentro de você. E é esse Deus que nós adoramos, gente. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que a Bíblia nos apresenta, um Deus vivo. Salmo 18. Veja aí comigo, mais uma vez um Salmo de Davi. Salmo 18, 46.
Salmo 18, verso 46. Salmo 18, verso 46, Davi diz: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor, o meu Deus vive, o meu Deus vive. Esse era o entendimento que Davi tinha quando ele adorava a Deus. Esse era o entendimento que aperfeiçoava e dirigia o relacionamento que Davi tinha com Deus. Um Deus vivo, cheio de vida, doador de vida e o princípio da vida, aleluia. Um Deus vivo, cheio de vida, doador de vida e o princípio de toda a vida. Esse é o nosso Deus. Eu botei aqui alguns versos porque a Bíblia apresenta a Deus como um Deus vivo. Então preste atenção aqui na tela para você ver. Eu botei 3 versos aqui. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Sabe por quê? Porque Ele é vivo e Ele faz justiça. Ele é vivo e Ele está olhando para você. Não acha que essa sua situação está passando despercebido de Deus, não. Não acha que essa situação está acontecendo e que um dia vai terminar por obra do acaso. Deus está de olho. Deus está de olho, não como o pastor Fragale falou, Deus está de olho, que às vezes, a música que ele cantou, né? Cuidado, mãozinha com que toca, cuidado, pezinho, o Salvador do céu está de... Eu fico imaginando Deus igual o Rambo, com aquela metralhadora, o Salvador, vai, faz, desgraçado, faz. Não! Ele está de olho, prestando atenção em você. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma palavra dentro de você e Ele vela pela sua própria palavra para fazê-la cumprir. Está dentro de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Jeremias 10:10, próximo verso. João capítulo 5, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós estamos falando do Pai e do Filho. O Pai tem vida, o Filho tem vida, o Espírito tem vida. Que vida é essa? A vida sobrenatural de Deus. Próximo verso, 1 Tessalonicenses 1:9. Diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Essa palavra vida, lá que nós lemos em João, nós lemos aqui em Tessalonicenses, é a palavra Zao, Z-A-O. Zao. E Zao significa desfrutar da vida verdadeira, a vida ativa, a vida abençoada e a vida sem fim. É esse o tipo de vida que nós temos com Deus. Zao significa uma vida renovadora, uma vida forte, uma vida poderosa, uma vida eficiente, uma vida eficaz. É uma vida sobrenatural. Quando nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, que Ele já nos deu tudo no tocante, tudo que nós necessitamos no tocante à vida e à piedade. A palavra vida ali, Zoe, é a vida sobrenatural de Deus. Eu comecei falando para você que o desejo de Deus é ter comunhão. E essa comunhão vem porque Deus implantou vida dentro de você. O Deus vivo implantou a sua própria vida em você, para que essa comunhão fosse possível. Quantas novas criaturas nós temos aqui? Já nasceu de novo. Então você tem um espírito que tem vida, a mesma vida de Deus. É a vida que comunica com Deus, é a vida que deseja Deus, é a vida que é apaixonada por Deus, é a vida que quer mais de Deus. Essa vida já está dentro de você. E daí o conselho de Davi para Salomão: meu filho, você conhece as experiências que eu tive com Deus, agora vai ter as suas próprias experiências com Deus, porque o meu Deus é o teu Deus.
E Davi dá essa dica para Salomão. Davi adorava a um Deus vivo, em contraste, gente, com as nações que adoravam ídolos. Salmo 135, abre aí comigo. Davi conhecia o seu Deus. Para Davi, Deus era um Deus vivo. Davi adorava a um Deus vivo, em contraste com as nações que adoravam ídolos. Salmo 135. Salmo 135, verso 15 até o verso 18. Que diz assim: os ídolos pagãos são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não conseguem ver, têm ouvidos, mas são incapazes de ouvir, nem mesmo qualquer alento de vida há em seus corpos. Verso 18: tornem-se, portanto, como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Deixa eu abrir aqui nessa versão da King James atualizada, Salmo 135. Olha só, a continuação. Tornem-se, pois, como eles, aqueles que os fazem, verso 18, e todos os que neles confiam. Verso 19, casa de Israel, bendizei ao Senhor, nós confiamos no Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita, é um Deus vivo, que habita em Jerusalém. Deus é um Deus vivo, minha gente. E nós somos, presta atenção nisso, nós somos uma representação daquilo o que nós adoramos. Se você se relaciona com um Deus que não tem vida, logo o seu relacionamento não tem vida. E Deus está chamando a sua atenção nessa noite para que o relacionamento que você tem com Ele, a comunhão que você tem com Ele, seja uma comunhão de vida, troca de vida, participação em comum. Nós somos uma representação, o nosso estilo de vida é uma representação daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós adoramos, daquilo que nós colocamos valor. Veja bem, nós somos uma representação daquilo que nós adoramos ou com quem mantemos comunhão. Se vida não está fluindo através de nós, talvez seja porque não estamos mantendo comunhão com Deus. E comunhão é participação em comum. Vira para o teu irmão e diga: comunhão é participação em comum. Comunhão é participação em comum. Ou seja, gente, muitas vezes a gente não está permitindo com que Deus faça parte dessa nossa história. A gente não está convidando Deus para fazer parte da nossa vida. Um Deus vivo, um Deus que tem capacidade de mudar a nossa história. Tudo que Ele precisa é de um convite seu. Porque Ele já está à porta e bate, não é isso? Ele já está à porta e bate. E se você abrir a porta, Ele vai entrar e não vai ficar jogando videogame. A Bíblia diz que Ele vai ceiar, e ceia é símbolo de comunhão. E comunhão é participação em comum. Diga mais uma vez: participação em comum. Então, gente, número 1, Davi conhecia e adorava a um Deus vivo. Número 2, anote aí, Davi conhecia e adorava um Deus presente. Davi adorava e conhecia a um Deus presente. Davi adorava a um Deus presente, em contraste com rituais vazios e figuras meramente históricas. Por que eu estou falando de rituais vazios? Porque quando eu penso em ritual, eu estou pensando na palavra repetição. Ok? Quando eu penso em ritual, eu estou falando de repetição.
E eu fui buscar ali, enquanto eu meditava na palavra, algumas repetições que a Bíblia nos chama, exemplos de pessoas que usavam repetições e que eram aprovadas por Deus. Por exemplo, Josué capítulo 1. Deus vira para Josué e fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Medita na minha palavra dia e noite, ou seja, todo dia. Repetição. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dia 1º do mês, dia 2º do mês, dia 3º do mês, dia 4º do mês. Todo dia. Josué, medita na minha palavra todo dia. Veja uma outra. O escritor do Salmo 119, olha só isso. O escritor do Salmo 119 louvava a Deus 7 vezes por dia. Olha a repetição. 7 vezes por dia. Uma outra repetição. Daniel orava todos os dias 3 vezes ao dia. E talvez você fale: mas pastor, vir à igreja todo domingo não é muito repetitivo? E eu digo para você, a repetição não é nossa inimiga. Qual é a nossa inimiga? A vã repetição. A repetição não é a nosso inimigo. Vou te dar mais 2 exemplos. Jesus ministrava no templo todo dia. Os primeiros crentes lá do Novo Testamento se reuniam todos os dias. E todos os dias eles oravam. Todos os dias eles partiam o pão. Todos os dias eles tinham a disciplina de estudarem a palavra. Todos os dias. Repetição não é tua inimiga. O problema está com a vã repetição. Ok? Mateus capítulo 15, verso 7 a 9. Anote aí, por favor. Mateus capítulo 15, verso 7 a 9. Diz assim, só anote: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ou seja, dá para adorar a Deus em vão? Dá. Na realidade, a Bíblia diz, olha só que interessante, a Bíblia diz que você pode se reunir em vão, cantar em vão, orar em vão, fazer o bem em vão, tomar a ceia em vão, dar algo em vão, ou pregar e ensinar em vão. E qual é a diferença? A diferença, gente, é que a nossa repetição, preste atenção nisso, não pode substituir a adoração do nosso coração. O ato de fazer não pode substituir aquele desejo aqui dentro de você de adorar a Deus. E eu anotei aqui algumas coisas, veja bem, a disciplina da leitura da palavra não pode substituir o desejo de buscar conhecer mais a Deus. Não é vir para a igreja para ouvir uma mensagem. Isso é vã repetição, gente. Você vem para cá, ouve uma mensagem, sai daqui, na próxima semana você não lembra de nada. Você está entendendo que nós temos que agir da vã repetição para a repetição que tem vida, para o relacionamento que tem vida. A disciplina da leitura da palavra não pode substituir o desejo de buscar conhecer cada vez mais a vontade de Deus. Para Davi, a palavra era sempre fonte de conhecimento de um Deus vivo, que o levava a orar cada vez mais. A disciplina da oração não pode substituir o desejo apaixonado de falar e ouvir a Deus. Para Davi, oração era sempre comunicação com Deus vivo, que o levava para um relacionamento mais íntimo com Deus. E por fim, a disciplina do jejum, por exemplo, não pode substituir o desejo de estar cada vez mais sensível à presença de Deus. Para Davi, jejum era sempre comunhão com Deus vivo. Não venha para a igreja para substituir a adoração do teu coração. Venha adorar a Deus.
Não faça dessa sua repetição, mas pastor, eu vou todo domingo, são 4 cultos, eu vou nos 4 cultos. Pastor, eu chego aqui e dou dízimo. Será que a sua doação tem sido com vida? Ou tem sido uma vã repetição? Presta atenção nisso. Será que a nossa vida, ela tem sido uma vida que tem sido um exemplo do fluir de Deus? Ou será que tem sido uma vida onde nós permitimos que o fluir de Deus flua de nós para outras pessoas? Sabe, eu quando faço a minha doação, às vezes eu faço a minha doação via internet. Não tem ninguém para apertar minha mão para dizer, Deus te abençoe. Às vezes eu aperto a minha mão e falo, Deus me abençoe. Mas outro dia eu caí nessa consciência, eu falei, cara, eu estou dando eletronicamente, e não é o fato de dar eletronicamente, ouvir, levantar e apertar a mão. O que eu estou falando é o seguinte, a gente tem que dar com a consciência de que eu estou dando para Deus, eu não estou dando para uma conta bancária. Como eu falei de manhã, eu estou envergonhando o inferno. E eu faço isso com a atitude do meu coração. Não pode ser mais uma repetição, porque eu faço todo mês. Não é a repetição que me abençoa somente. Não é a disciplina que me abençoa. É a intenção do coração. Por isso que tem vezes que às vezes eu estou aqui na frente e a pessoa vem entregar e parece que ela tem que segurar na mão e falar, está feliz, filha? Está alegre? Como é que está seu coração? E aí, está tudo legal? Não, pastor, graças a Deus, poxa, que bom. Porque, gente, qual é a intenção do nosso coração? Por que você está dando? Por que você está dando sempre? Por que você está orando sempre? Por que você está vindo à igreja sempre? Por que você está buscando a leitura da palavra sempre? Qual é o motivo do teu coração? E eu digo para você que o motivo do teu coração deve ser a comunhão com Deus. Comunhão é participação em comum. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus presente. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus presente, por isso, apesar de Davi usar do contexto histórico nos seus salmos, ele amava trazer Deus para o seu presente quando ele falava dele. A gente está usando o exemplo de Davi, mas eu não posso olhar para Davi e dizer sempre o Deus de Davi. O Deus de Davi é o meu Deus. O Deus de Abraão é o meu Deus. O Deus de Isaac é o meu Deus. O Deus de Neemias é o meu Deus e se faz presente hoje para mim. Não fique olhando para o passado e dizendo, não, é o Deus do pastor Anderson, é o Deus do pastor Sérgio. Não, é o meu Deus. E o meu Deus é um Deus vivo. E o meu Deus é um Deus presente. Olha só esses versos, veja aí. Está aqui na tela. Salmo 145, verso 4, 8, 9 e 18, diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Verso 18: perto está o Senhor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. A palavra invocar, cará, no Antigo Testamento, é uma palavra geral para adoração. Perto está o Senhor de todos os que o adoram. A Bíblia diz que pela graça você pode se aproximar de Deus. Deus está presente, mas você pode cada dia mais se aproximar de Deus e fazer desse relacionamento um relacionamento estreito. Eu não sei quem é que estava pregando aqui outro dia, mas usou esse exemplo, acho que foi o pastor Sebastião, dizendo que muitas vezes alguns casais vão para a cama juntos, mas não são próximos. Fisicamente estão um do lado do outro, mas estão distantes de propósito, distantes de coração. E não é isso que Deus quer de você. Deus não quer com que você viva na presença dEle e não esteja próximo dEle. Ele diz, se achega para mim, chega perto. Tenha ousadia, pela graça de Deus, de chegar perto de Deus.
E de saber que Deus não é contra você, Deus é a teu favor. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. E nós já aprendemos que adorar é responder a Deus. Deus toma a iniciativa e você responde. Quanto mais você responde, você vai criando a consciência de quem é o teu Deus. E você vai se aproximando cada vez mais de Deus. E você vai chegando perto e Deus vai dizendo, chega mais. Vem chegando perto, vem tomar posse da tua herança. Vem ouvir a minha voz. Vem que eu quero te fazer uma pessoa mais sensível à minha voz. Vem que eu quero depositar cada vez mais graça superabundante sobre a tua vida. Se aproxima mais. É um direito. É um direito. Isso quer dizer que só você pode tomar posse. Só você pode tomar posse. Você sabe que você tem, quando a gente fala de graça, a gente está falando da pessoa do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você que vai animar isso dentro de você, que constantemente vai dizer para você, leia a palavra que eu quero falar contigo. Me busca porque eu quero falar contigo. E toda vez que nós respondemos, olha a adoração, toda vez que nós respondemos a Deus, nós nos aproximamos cada vez mais a Deus. Toda vez que nós respondemos a Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. Não é pela repetição somente. Repetição também fala de disciplina. A disciplina que nós temos de nos tornarmos cada vez mais conscientes de Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam, como? Como, gente, que está escrito aí? Em verdade. Porque os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E Deus deposita isso dentro de você, gente. Deus deposita um espírito cheio de vida. E essa verdade que te leva cada vez mais para perto de Deus. Salmo 46, verso 1 e verso 7 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 1, Deus é um Deus vivo. Número 2, Deus é um Deus presente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel. Você entende que Deus não conseguia se segurar nas regiões celestiais. Ele teve que se tornar carne e habitar entre nós. Você entende que o desejo de Deus é correr para cada vez mais para perto de você, para que você o experimente cada vez mais. O pastor Fragale falou de manhã que o nosso natural é milagre assim, em cima de milagre. O nosso natural, sabe como é que se chama? Sobrenatural. Esse é o nosso natural. O problema é que a gente tenta ser crente equilibrado. Não, pastor, a fé pode vencer, como não pode vencer. Nós temos que ser equilibrados. A gente estava conversando isso outro dia. A gente tem que ser equilibrado para não ferir a imagem de Deus. Porque vai que não acontece. E aí? Como é que fica a reputação de Deus? Na realidade, o que a pessoa está dizendo é o seguinte: como é que fica a minha reputação quando eu disse que ia acontecer? Então eu prefiro não dizer. Mas nós vivemos no sobrenatural. Nós não pregamos natural, gente. Nós pregamos sobrenatural. Nós falamos de um amor que é sobrenatural. Nós falamos de uma vida que é sobrenatural. Veja bem, nós falamos de uma comunhão que é sobrenatural. Você é espírito. Você é espírito. E esse espírito vivo que está dentro de você quer mais de Deus. No Salmo 119, várias vezes, o salmista diz: eu acordo de madrugada para me lembrar dos teus retos juízos. Eu acordo de madrugada para te louvar. Eu acordo de manhã te louvando porque eu me lembrei. Olha a consciência, olha a consciência. Deus quer com que você tenha consciência de que Ele é um Deus presente. Como nós cantamos aqui hoje. Não é somente cantar, e você pode cantar em vão, como nós vimos. Você pode estar apenas repetindo a mesma letra que eu estou cantando. Só que a experiência para mim é diferente da sua experiência. Por quê? Porque deve envolver o coração, gente. A Bíblia diz que o que Deus deseja é esse coração que você tem. É um coração transformado, é um coração cheio de vida. O Senhor dos exércitos está conosco. E para a gente terminar, número 3, Davi conhecia e adorava um Deus próximo. Número 1, Davi conhecia e adorava um Deus vivo. Número 2, Davi conhecia e adorava um Deus
presente. Número 3, Davi conhecia e adorava a um Deus próximo. E o contexto de proximidade aqui é o contexto de conhecer bem. Não, porque fulano, ele é mais chegado. Ele é um fulano mais chegado. O que isso quer dizer? Que ele te conhece. E quando Deus está falando de proximidade, Ele está falando de te conhecer bem. Olha só, Deus se revela como uma pessoa que nos conhece bem. Gente, você não precisa botar máscara, você não precisa se esconder. Deus te conhece. Deus conhece das limitações que o inferno coloca na sua mente. Deus conhece. Deus conhece os ataques que o inferno tem colocado contra a sua vida. Deus conhece. Deus sonda o teu coração. Abra aí comigo em Isaías capítulo 43. 2 passagens mais e nós terminamos. Deus se revela como uma pessoa que nos conhece bem. Quando você diz presta atenção, quando você diz para Deus: Senhor, mas eu queria tanto orar mais, Ele sabe que você consegue orar mais. Sabe por quê? Porque Ele te conhece, você é nova criatura. Pastor, Deus, está tão difícil, eu queria ir mais na igreja. E Deus sabe que você consegue, Deus sabe que você pode, Deus sabe. Por isso que Deus não te coloca para baixo, porque Ele te vê com base na obra redentora de Jesus. Ele olha você não como você não pode ser, como o mundo diz que você não pode ser. Deus olha para você e vê você através de Jesus. Você quer orar mais, você tem toda a habilidade dentro de você de orar mais. Isaías 43, de 1 a 5, diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, aleluia, digno de honra. Deus está falando isso de você. Você é digno de honra. Deus te honra. Deus vem para ter comunhão com você, porque existe honra dentro de você. Onde é que está essa honra? Na nova natureza, na natureza do Filho. E quando Deus vem para você, presta atenção, Deus vem para te honrar. A própria palavra abençoar no hebraico, ela tem um sentido de quando falou assim: e Deus os abençoou. A palavra abençoar ali usada quer dizer que Deus dobra os seus próprios joelhos diante da palavra que Ele proferiu, para honrar aquela palavra. É como se Deus estivesse dizendo: eu sou servo da minha própria palavra, e ela vai se cumprir, porque eu sou fiel, e eu velo pela minha própria palavra. E quando Deus, Ele vê você, sabe o que Deus faz? Deus honra a tua vida, porque Ele é Deus com você. Será que você pode agradecer a Deus e dizer: Deus é Deus comigo sempre? Entenda, Deus é Deus com você sempre. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Então, gente, vá abrindo aí no Salmo 139 para a gente terminar. Enquanto nós conhecemos a Deus apenas de ouvir falar, nós adoramos à distância. Mas quando compreendemos que Ele já nos conhece intimamente, nós podemos responder de forma pessoal e apaixonada. Adoração sempre será algo frio e ritualístico, até que entendamos que Deus é um Deus vivo, presente
e próximo, e nos conhece e nos ama individualmente. Salmo 139, do verso 1 ao verso 17, vamos ler. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Esse é o nosso Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá, aleluia, ainda lá, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Essa escuridão que você diz que você está passando não é escuridão para Deus. Deus te vê. Deus te vê. Pastor, eu estou passando por um momento onde eu não consigo ver adiante. Treina os teus ouvidos, porque Ele te guia. Ele te guia, e mesmo que você não consiga ver por agora, Ele te guia porque Ele vê o caminho. Ele vê o caminho. As trevas não são trevas para Deus. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Olha só o conceito de Davi. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Vitória, 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 é o que está escrito do lado do teu nome. No próximo dia, vitória. No terceiro dia, vitória. No quarto dia, vitória. No quinto dia, vitória. Está escrito vitória. Sabe por quê? Porque está marcado com o sangue de Jesus. É assim que Deus escreve a tua vida. É assim que Deus escreve o teu destino. Infelizmente a gente decide um outro caminho, mas no livro da vida está escrito comunhão, vida, paz, alegria, vitória, 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 do lado do seu nome. Deus trata com você segundo o destino que Ele tem para você. Deus trata com você segundo o destino que Ele tem para você. E o destino que Ele tem para você é paz, segurança, prosperidade, avanço. Cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse é o nosso Deus. Para terminar, como é que Deus via esse relacionamento? Como é que Davi via esse relacionamento? Uma vez que Davi conhecia a Deus a quem ele adorava, a sua adoração era relacional. Preste atenção, relacional e não uma obrigação. Davi não se relacionava com Deus porque era uma obrigação. Era relacionamento.
Eu não sou casado com a minha esposa por obrigação. Nós temos um relacionamento. Era algo repetitivo e não sazonal. Um dia eu vou para a igreja, outro dia não. Outro dia não, outro dia não, outro dia não. Outro dia eu talvez vá. Um dia eu falo com Deus, o outro não, e o outro não. E agora eu falo, e depois eu não falo. Não é sazonal, é repetitivo. É repetitivo. O adorador consegue perceber isso no seu interior. O chamado pela voz de Deus. O chamado para estar para mais perto. Era algo relacional e não uma obrigação. Era algo repetitivo e não sazonal. E era algo real. Com um ser vivo. E não a imagem de algo do passado. Esse é o nosso Deus. E Davi nos ensina isso. Davi, que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E esse é o exemplo que nós temos. Não somente em emergências, mas todo dia, todas as horas, em todos os momentos, em qualquer lugar. Fique de pé.